Se você tocar esse piano, eu te dou 1 milhão. A frase saiu como uma provocação, alta o bastante para atravessar o salão e virar a cabeça de todo mundo. E então veio o complemento carregado de deboche, como se fosse a cereja no topo da humilhação. Mas pelo seu jeito, você nem deve saber por onde começa. A mulher de pele preta parou no meio do passo. Não foi um susto teatral, foi um travamento real, daqueles que o corpo faz antes da mente decidir se reage ou engole. Ela segurou mais firme a alça da bolsa surrada, de tecido grosso, manchada no canto. O vestido dela era simples, azul desbotado, o tipo de roupa que não chama a atenção. E naquele lugar parecia ter sido feito para chamar a atenção do jeito errado. O salão da festa beneficente brilhava. Lustres enormes, taças altas, talheres que pareciam joias, mesas com arranjos de flores frescas. Gente branca por todos os lados, perfumada, sorrindo com os dentes perfeitos, rindo alto como se o mundo fosse um clube particular. No centro, como se fosse o trono da noite, estava o piano de cauda preto, polido, iluminado por um foco de luz suave. Um objeto de luxo, de status, um convite para ser admirado e, ao mesmo tempo, uma armadilha para quem fosse do tipo errado. Ela não tinha vindo para tocar. Pelo menos, não era isso que o convite dizia. Ela tinha vindo para trabalhar. Na mão, uma pasta velha com alguns papéis, uma lista de horários, contatos, instruções. Ela era a professora contratada para coordenar discretamente uma apresentação musical de crianças de um projeto social. Um detalhe pequeno para os ricos, mas enorme para aquelas crianças e para ela. Só que ninguém ali sabia disso. Ninguém ali perguntou. O homem que falou era branco, alto, cabelo penteado para trás, terno cinza sob medida, relógio brilhante no pulso. A gravata parecia cara só de olhar. Ele segurava uma taça de champanhe com a leveza de quem nunca carregou peso de verdade. Ao lado dele, uma mulher branca com vestido dourado justo e um sorriso afiado riu como se aquilo fosse entretenimento. Ai, Eduardo, para, ela disse, mas não parecia querer que ele parasse. Você vai assustar a moça. Eduardo inclinou a cabeça, fingindo gentileza, mas os olhos dele desmentiam. Olhos que avaliavam, que decidiam quem merece e quem não merece só pela embalagem. Assustar? Ele repetiu rindo. Eu só estou oferecendo uma chance. Afinal, isso aqui é uma noite de doações, de oportunidades. A palavra oportunidades soou como lugar, como permita-se saber o seu. A mulher de pele preta sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha por existir. Era aquele calor familiar, duro, que vinha quando alguém transformava sua presença em piada, como se ela tivesse invadido um palco onde não foi chamada. Ao redor, alguns convidados se aproximaram, atraídos pelo tom alto. O que houve? Perguntou um senhor de cabelo branco, também branco, com um lenço dobrado no bolso do paletó. Ele está desafiando ela a tocar, respondeu alguém, já rindo antes de terminar a frase. Como se fosse uma brincadeira inocente, como se o olhar que vinha junto não estivesse carregado de algo mais sujo. Aquela certeza silenciosa de que ela não pertencia ali. Ela olhou para o piano. Por um segundo, uma lembrança atravessou sua mente como um raio. Dedos pequenos, de crianças, tentando acertar as teclas, ela corrigindo com paciência. A sala simples onde dava aulas, o som do instrumento velho, desafinado, mas cheio de vida. Ali, diante daquele piano perfeito, a mesma música parecia impossível. Não por falta de capacidade, mas por causa do peso dos olhos em cima dela. Ela sentiu isso no corpo, a garganta apertar, o estômago dar um nó, os ombros ficarem mais rígidos. Mas o olhar dela permaneceu firme. Havia cansaço, sim, um cansaço antigo, de quem aprendeu cedo que, para alguns, sua pele sempre chega antes do seu nome. Eduardo deu um passo na direção do piano, como quem apresenta um troféu. Vamos lá, ele disse.
Se você tocar uma música decente, eu dou 1 milhão agora. Na hora, sem conversa, ele ergueu a taça, como se brindasse ao próprio espetáculo. Mas eu aviso, não vale apertar qualquer tecla e chamar de arte. A risada explodiu em volta. Uma risada coletiva, confortável, cruel. Ela ouviu comentários sussurrados, mas nem tanto. Ela deve ser da equipe, deve estar perdida. Aposto que nem sabe ler partitura. Uma mulher branca, elegante, abanou a mão como se afastasse poeira. Coitada, deixa ela, Eduardo. Esse tipo de pessoa fica nervosa com essas coisas. Esse tipo de pessoa. A frase entrou como um corte. A mulher de pele preta respirou fundo. Por dentro, ela sentia 2 vontades brigando. A de ir embora para não alimentar aquele circo. E a de ficar, porque sair seria aceitar de novo a ideia de que ela só existe até alguém mandar. Ela apertou os dedos na alça da bolsa, sentindo a costura áspera. A bolsa era velha, sim, mas tinha sido com ela que carregou partituras, livros, sonhos e boletos pagos com muito esforço. Aquela bolsa tinha história. Ela levantou os olhos e encarou Eduardo. Ele arqueou as sobrancelhas como se dissesse: "E aí, vai fugir?" O silêncio começou a tomar o salão. A curiosidade dos ricos era uma fome. Queriam ver o fracasso dela. Queriam o momento exato em que ela erraria uma nota e confirmaria o preconceito de todo mundo. E foi então que ela deu um passo em direção ao piano. Um passo só, mas bastou. Os sorrisos cresceram, ansiosos. Eduardo abriu os braços. "Isso", ele disse alto. "Vai, mostra pra gente." Ela parou ao lado do banco do piano. O brilho do instrumento refletia o rosto dela, e por um segundo ela se viu como eles viam, simples, deslocada, fora do lugar. Mas dentro dela havia outra imagem, mais verdadeira. Ela em pé diante de alunos, ensinando que dignidade não se compra, não se pede e não se aceita como favor. Ela tocou de leve o encosto do banco, sem sentar ainda. Sentiu a madeira fria, sentiu o olhar de dezenas de pessoas queimando sua pele. E no fundo do salão, perto da entrada, um homem mais velho, branco, de terno preto discreto, observava tudo sem sorrir. O rosto dele estava sério, os olhos avaliavam Eduardo, e depois fixavam nela, como se a reconhecessem de algum lugar. Ela respirou mais uma vez e finalmente puxou o banco, fazendo um leve rangido que ecoou como um aviso. Porque enquanto todos esperavam um show de vergonha, ela estava prestes a decidir se aquela noite seria mais uma humilhação ou o começo de uma reviravolta que ninguém ali conseguiria esquecer. E quando ela colocou a mão sobre a primeira tecla, Eduardo ainda riu. Mas o riso dele já estava prestes a morrer na garganta. Eduardo não esperou a primeira nota soar. O simples gesto dela puxando o banco do piano pareceu acionar algo nele, como se a cena estivesse escapando do controle que ele acreditava ter. O sorriso confiante endureceu. A taça de champanhe desceu devagar da altura do peito, e os dedos dele apertaram o vidro com mais força do que o necessário. Ei, ele disse, levantando a mão. "Calma aí! Quem disse que você pode simplesmente sentar?" A mulher de pele preta congelou por um instante. Os dedos, que segundos antes quase tocavam as teclas, pararam no ar. Ela sentiu o coração bater mais rápido, não de medo puro, mas daquela mistura amarga de expectativa e injustiça que ela já conhecia bem. Eduardo deu um passo à frente, ocupando espaço. O corpo dele, grande, bem vestido, parecia querer empurrá-la para fora sem encostar. "Isso aqui não é palco aberto", continuou. "Esse piano é caríssimo, importado." Ele bateu de leve na tampa, como quem protege um objeto sagrado. "Se você danificar qualquer coisa, você tem noção do problema que vai arrumar?" Algumas pessoas assentiram imediatamente, como se aquela preocupação fosse óbvia. "É verdade. Esses instrumentos custam mais que um apartamento. Imagina se ela quebra uma tecla." Ela ouviu tudo. Cada palavra entrava como um peso novo sobre os ombros. Por dentro,
Ela sentiu a velha sensação de ser tratada como risco, como ameaça, como alguém que precisa ser controlada antes mesmo de agir. O estômago embrulhou. A garganta secou, mas ela manteve o queixo erguido. O Senhor disse que me daria 1 milhão se eu tocasse. Ela respondeu com a voz firme, ainda que baixa. Eu só... Eduardo riu alto, interrompendo. Ah, não, não, não. Ele balançou a cabeça, divertido. Aquilo foi uma brincadeira. Você levou a sério mesmo? A palavra brincadeira caiu como uma bofetada. A mulher branca de vestido dourado cruzou os braços, olhando para ela com um misto de pena e irritação. Olha, querida, disse num tom condescendente. Não percebeu que ele estava só tentando animar a festa? Outro homem branco de meia idade se aproximou. Isso está ficando constrangedor, comentou. Tem crianças aqui. Não havia crianças por perto, mas a frase saiu automática, como desculpa moral. Eduardo aproveitou o coro. Exatamente, ele disse. Isso está atrapalhando o evento. Segurança. A palavra ecoou no salão. 2 seguranças surgiram quase imediatamente. Ambos brancos, altos, com ternos pretos e expressão neutra, mas atentos. Um deles colocou a mão discretamente perto do rádio no cinto. A mulher de pele preta sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era o primeiro uniforme que a fazia sentir isso. O corpo dela lembrava antes mesmo da mente processar. Qual é o problema aqui? Perguntou um dos seguranças. Eduardo apontou para ela sem tocá-la, mas deixando claro o alvo. Essa moça não é convidada, afirmou. Está tentando usar o piano sem autorização. Pode causar danos e está criando uma situação desconfortável. Desconfortável. Ela respirou fundo. O peito subia e descia com mais força agora. Eu fui contratada, ela disse. Sou professora de piano. Vim... Professora? Eduardo repetiu, erguendo as sobrancelhas, rindo de novo. Você? A risada dele foi seguida por outras, mais baixas, mais presentes. Com esse vestido? Murmurou alguém. Deve dar aula em escola pública. Se é que dá aula. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Eu tenho documentos, disse, apontando para a pasta velha no chão, ao lado do banco. O segurança olhou para Eduardo, esperando instruções. Eduardo suspirou, teatral. Olha, isso aqui é uma noite importante, disse. Cheia de gente influente, advogados, empresários. Ele fez um gesto amplo com a mão. Não dá para ficar discutindo com alguém que claramente não entende o ambiente. Ele virou a cabeça e chamou um homem mais baixo, de terno escuro, que vinha apressado. Ricardo, chamou. Você é o organizador, não é? O homem assentiu, um pouco nervoso, olhando de Eduardo para ela. Resolve isso, por favor, Eduardo continuou. Antes que vire um problema maior. Se precisar, chama a polícia. Melhor prevenir. A palavra polícia caiu pesada. A mulher de pele preta sentiu as pernas ficarem levemente bambas. Não de culpa. Ela sabia que não tinha feito nada errado, mas porque sabia o quanto aquela palavra mudava o peso de tudo quando associada ao corpo dela. Ao redor, os olhares mudaram. Alguns curiosos, outros incomodados, alguns satisfeitos, como se o roteiro estivesse finalmente seguindo o final que esperavam. Eu só queria... Ela começou, mas Ricardo levantou a mão. Senhora, por favor, disse, tentando parecer calmo. Vamos manter a ordem. Talvez seja melhor você se afastar do piano por enquanto. Por enquanto soou como para sempre. Ela olhou para o banco do piano mais uma vez. A madeira brilhava. As teclas brancas e pretas pareciam observá-la em silêncio, como testemunhas. Ela sentiu algo se partir por dentro, não em desespero, mas em decisão. Se ela recuasse agora, tudo aquilo viraria apenas mais uma história de humilhação não contada. Mais um episódio engolido seco. Mas se ficasse... O segurança deu um passo à frente. Senhora, precisamos que a senhora colabore. O salão inteiro parecia prender a respiração. E naquele exato momento,
Do fundo da sala, o homem de terno preto que observava desde o início deu um passo à frente também. O olhar dele estava fixo nela. E havia algo naquele olhar que dizia: aquilo ainda não tinha acabado. O segurança não esperou mais resposta. Ele colocou a mão no braço dela, não com violência aberta, mas com firmeza suficiente para deixar claro que aquela não era uma conversa entre iguais. O toque atravessou a pele da mulher de pele preta como um choque frio. O corpo inteiro reagiu antes mesmo que ela pensasse. Os músculos enrijeceram, o coração disparou, a respiração ficou curta. "Senhora, por favor, acompanhe a gente", disse ele num tom treinado, automático. Ela olhou para o braço sendo segurado, não tentou se soltar. Sabia que qualquer movimento brusco seria interpretado como confirmação do que já estavam prontos para acreditar. "Eu não fiz nada de errado", disse com a voz controlada, embora por dentro tudo tremesse. "Eu só respondi a uma provocação." Eduardo soltou uma risada curta, nasal. "Provocação?", repetiu. "Olha o nível de delírio." Algumas pessoas desviaram o olhar, incomodadas. Outras assistiam como quem vê uma cena prevista, inevitável. A mulher branca de vestido dourado suspirou alto. "Isso já foi longe demais", comentou. "Estragou completamente o clima da noite. Estragou, como se ela fosse uma mancha." O segundo segurança se aproximou, posicionando-se do outro lado, criando um corredor invisível que a empurrava para fora do centro do salão. O piano ficou para trás. O banco, ligeiramente fora do lugar, parecia um lembrete silencioso do que ela não teve permissão de ser. Ela sentiu o orgulho ferido pulsar no peito. Não era só a humilhação pública. Era a sensação de ser tratada como algo que precisa ser retirado para que o ambiente volte a ficar limpo. Enquanto caminhava, ela sentiu os olhos nas costas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A bolsa velha balançava contra a perna e ela teve medo de que alguém dissesse algo sobre aquilo também, como se até o objeto fosse uma prova contra ela. "Vocês estão exagerando", ela disse, tentando ainda se agarrar à razão. "Eu fui contratada. Tenho os papéis." "A gente resolve isso lá fora", respondeu o segurança, sem olhar para ela. "Lá fora." A palavra soou como um exílio. Quando passaram por uma das mesas, um homem branco, mais jovem, murmurou para o amigo: "Aposto que ela só queria aparecer." Outro riu baixo. Ela ouviu, sempre ouvia. O rosto dela começou a queimar. Os olhos arderam, mas ela se recusou a chorar ali. Não daria esse espetáculo. Não para eles. Eduardo caminhou atrás, tranquilo, como quem acompanha o desfecho de algo que nunca esteve em dúvida. "Ricardo", disse ele, chamando o organizador. "Anota aí o nome dela. Essas pessoas costumam voltar com história. Melhor se prevenir." Ricardo assentiu, visivelmente desconfortável, mas sem coragem de questionar. "Qual é o seu nome, senhora?", perguntou, já com o celular na mão. Ela hesitou por um segundo. Dizer o nome ali parecia oferecer mais do que eles mereciam. Mas o silêncio poderia ser interpretado como culpa. Ela disse, baixo, firme. Ricardo digitou sem reagir. Ao se aproximarem da porta de saída, o barulho da festa pareceu mudar. A música suave ficou distante. O brilho dos lustres perdeu força. Era como se ela estivesse atravessando uma fronteira invisível de convidada funcional a problema descartável. Na porta, Eduardo se adiantou e abriu caminho, teatralmente. "Olha, eu espero que você aprenda uma coisa hoje", disse, inclinando-se levemente com um sorriso frio. "Existem lugares onde a gente precisa saber qual é o nosso papel." A frase foi dita com calma, mas carregava o peso de uma sentença. Ela parou por um instante antes de sair completamente. Olhou para ele. Nos olhos dela havia dor, sim, mas também algo mais duro, consciência. "Eu sei muito bem qual é o meu papel", respondeu. "Só que o senhor não sabe." Eduardo riu, achando graça. "Claro que sabe." A porta se abriu.
O ar frio da noite entrou, cortante. Os seguranças a conduziram até fora do salão, soltando o braço dela apenas quando já estavam do lado de fora, longe dos olhares importantes. A porta se fechou atrás dela com um som seco. Fim de cena. Por alguns segundos ela ficou parada ali, na calçada, sob a luz branca do poste. O barulho distante da festa vazava abafado pelas paredes. O cheiro de flores deu lugar ao cheiro de asfalto. O silêncio caiu pesado. Ela sentiu o corpo tremer, não de frio apenas, mas da descarga emocional que vinha depois de segurar tudo por tempo demais. O orgulho estava ferido, a dignidade pisada. A sensação de injustiça era tão grande que parecia ocupar espaço físico dentro do peito. Ela pensou nas crianças que esperavam a apresentação, pensou no esforço para chegar até ali, pensou em quantas vezes já tinha sido subestimada antes e em como, mesmo assim, nunca deixou de ensinar, de insistir, de existir. Ela apertou a bolsa contra o corpo, como se fosse um escudo. Respira, murmurou para si mesma. Do outro lado da porta, a festa continuava. Risadas, taças, música. Para eles, o problema estava resolvido, mas a história dela não. Ela não sabia ainda como, nem quando, nem por quem. Só sentia, no fundo do peito, uma certeza estranha, quase incômoda. Aquela expulsão não era o fim. Era o ponto mais baixo antes de algo virar. E lá dentro, no salão iluminado, o homem de terno preto discreto finalmente tirou o celular do bolso com o olhar sério e decidido, como quem está prestes a fazer uma ligação que mudaria tudo. Do lado de fora, a mulher de pele preta ainda respirava fundo quando ouviu o clique suave da porta se abrindo novamente. Ela virou o rosto por instinto, esperando mais uma ordem, mais um empurrão simbólico. Mas não foi isso que encontrou. O homem de terno preto discreto saiu sozinho, sem segurança, sem pressa, o cabelo grisalho bem aparado, o rosto sério, marcado por linhas de quem já decidiu coisas importantes na vida. Ele fechou a porta atrás de si com cuidado, como se quisesse separar dois mundos. Senhora, disse ele, com a voz baixa, respeitosa, me perdoe pelo que aconteceu lá dentro. Ela piscou confusa. O corpo ainda estava tenso, pronto para se defender. Eu vi tudo, continuou ele. Desde o começo. Ela não respondeu. Apenas o encarou, tentando entender onde aquilo ia dar. Meu nome é Henrique, disse ele. E eu não sou apenas um convidado dessa noite. Sou o maior doador do evento e presidente do conselho da fundação que organiza tudo isso. A informação caiu devagar, como uma onda fria. Lá dentro, enquanto isso, Eduardo caminhava confiante de volta ao centro do salão. O clima parecia normalizar. Algumas pessoas comentavam, satisfeitas. Ainda bem que tiraram ela, disse alguém. Essas situações acabam com o prestígio do evento, respondeu outro. Eduardo sorriu, sentindo-se vitorioso. Ajustou o paletó, bebeu um gole de champanhe e lançou um olhar rápido para o piano, agora seguro. Onde está o Henrique? Perguntou ele a Ricardo. Ele devia ter visto aquela cena. Ridícula. Ricardo hesitou. Ele saiu um instante. Eduardo franziu o senho, incomodado, mas logo deu de ombros. Do lado de fora, Henrique respirou fundo antes de continuar. A senhora foi expulsa injustamente, disse. E não foi a primeira vez que vejo algo assim aqui dentro. Mas hoje... Ele balançou a cabeça sério. Hoje foi longe demais. Ela sentiu uma mistura estranha de alívio e cautela. Já tinha ouvido pedidos de desculpa vazios antes. Eu não preciso de pena, respondeu ela com dignidade. Só precisava fazer meu trabalho. Henrique assentiu lentamente. Eu sei exatamente qual era o seu trabalho, disse. E sei quem a senhora é. Ela sentiu o coração dar um salto. A senhora deu aulas de piano para o meu neto, continuou ele, 3 anos atrás, quando ninguém mais conseguia fazê-lo sequer sentar diante do instrumento. A memória veio forte, um menino tímido,
silencioso, dedicado, mas inseguro. Ela lembrava. Ele era talentoso, disse ela, surpresa. Ele é, corrigiu Henrique, e hoje estuda música em Viena. Os olhos dele brilharam por um segundo. Graças à senhora. O ar pareceu faltar. Eu procurei seu nome durante anos, ele continuou. Quis agradecer, investigar seu trabalho, descobrir seu projeto, descobrir quantas crianças a senhora ensina com instrumentos velhos, salas improvisadas e um respeito que dinheiro nenhum compra. Ele fez uma pausa curta. Descobri também que a senhora é a pianista por trás de gravações usadas em exames internacionais, que muitos aqui dentro admiram sem nem imaginar quem toca. Ela sentiu o chão sumir por um instante. Lá dentro, o microfone chiou. Senhoras e senhores, anunciou Ricardo nervoso. Um aviso rápido. O doutor Henrique pediu a palavra. O salão silenciou. Eduardo se virou imediatamente, sorrindo, já preparado para cumprimentar. Henrique entrou acompanhado da mulher de pele preta. O impacto foi imediato. Conversas morreram no ar. Taças pararam no meio do caminho. Olhos se arregalaram. Ela caminhava ereta, apesar do vestido simples, da bolsa velha. Mas agora havia algo diferente. Não submissão, não hesitação. Apenas presença. Eduardo sentiu o sorriso congelar. Henrique, começou ele confuso. O que é isso? Henrique não respondeu de imediato. Caminhou até o centro do salão, puxou o microfone das mãos de Ricardo e respirou fundo. Antes de continuarmos, disse ele com voz firme, preciso corrigir uma injustiça que todos vocês presenciaram e muitos aplaudiram com silêncio. Um murmúrio percorreu o salão. Esta mulher, ele continuou, estendendo a mão em direção a ela, é professora de piano, pianista, educadora e uma das maiores responsáveis por talentos que hoje representam o país no exterior. Eduardo sentiu um frio subir pela espinha. Ela foi humilhada aqui dentro, disse Henrique, pela aparência, pela cor da pele, pela falsa ideia de que dignidade se mede por roupa ou conta bancária. A mulher branca de vestido dourado empalideceu. Henrique, talvez você esteja exagerando, tentou alguém. Henrique levantou a mão. Não estou. A voz dele endureceu. E agora vem a parte que muitos aqui vão achar curiosa. Ele virou-se para o piano. Eu estava presente quando um senhor ofereceu R$1 milhão como piada, disse. Pois bem, eu faço diferente. O salão ficou em absoluto silêncio. Se ela tocar este piano, continuou, eu não dou 1 milhão. Eu invisto 5 milhões no projeto que ela lidera. Aqui, agora. Documentado. Um suspiro coletivo tomou o ambiente. Eduardo sentiu as pernas enfraquecerem. A taça quase escorregou de sua mão. E que? Murmurou ele quase sem voz. Henrique se virou lentamente para ele. E mais, disse. Quero que o senhor fique. Observe. Aprenda. Porque o que vai acontecer agora não é entretenimento. Os olhos de todos se voltaram para ela. Ela sentiu o coração bater forte. Não de medo, de reconhecimento. Ela caminhou até o piano. Eduardo deu um passo para trás, pálido, suando frio, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ela sentou-se, colocou as mãos sobre as teclas. E naquele exato momento, antes da primeira nota soar, o poder na sala já tinha mudado de lado. O primeiro acorde ecoou pelo salão como um golpe seco no peito de todos. Não foi alto, não foi agressivo, foi limpo, preciso, seguro. E isso bastou. Eduardo sentiu o ar escapar dos pulmões, como se alguém tivesse apertado seu tórax. O sorriso que ainda tentava sustentar se partiu em segundos. Os músculos do rosto dele endureceram, presos entre o choque e a negação. Ele piscou rápido, várias vezes, como se estivesse tentando acordar de um erro grotesco. Não, murmurou, quase sem som. A segunda sequência de notas veio fluida, elegante, impossível de ignorar.
O piano parecia outro instrumento nas mãos dela. Cada tecla respondia com obediência absoluta, como se tivesse esperado por aquele toque a noite inteira. Eduardo sentiu um suor frio brotar na nuca. A gravata começou a incomodar. Ele afrouxou o nó com dedos trêmulos, mas a sensação de aperto não cedeu. Ao redor dele, os corpos reagiam. A mulher branca de vestido dourado levou a mão à boca. O sorriso irônico desapareceu completamente. O rosto dela ficou rígido, os olhos arregalados demais para parecer natural. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta travar. "Meu Deus!", sussurrou, sem perceber que falava em voz alta. O homem que antes rira perto da mesa sentiu o estômago afundar. As pernas ficaram fracas. Ele apoiou a mão na cadeira, como se precisasse de algo físico para não cair. O olhar dele ia do piano para Eduardo, numa busca desesperada por confirmação de que aquilo não estava acontecendo. Mas estava. Cada nova passagem musical era uma sentença. Eduardo começou a respirar rápido demais. O peito subia e descia fora de ritmo. O cérebro dele tentava acompanhar a situação, mas tudo escapava. A promessa feita como deboche agora ecoava como uma armadilha que ele mesmo armou. Ele sentiu as palmas das mãos ficarem úmidas. A taça de champanhe tremia levemente. O líquido dourado ondulava perto da borda, ameaçando cair. Isso não é possível", balbuciou. O segurança que a havia retirado mais cedo sentiu o rosto queimar. O maxilar se contraiu. Ele desviou o olhar do piano, depois voltou, incapaz de sustentar qualquer direção. O peso da própria postura anterior agora se manifestava no corpo. Ombros caídos, respiração curta, mãos rígidas. O outro segurança passou a língua nos lábios secos. Um suor fino descia pela têmpora. No centro do salão, Ricardo parecia encolher dentro do terno. O celular pesava no bolso como um erro que não podia ser apagado. O nome dela ainda estava ali, registrado, não como convidada, mas como problema. Ele sentiu o rosto empalidecer. O coração batia forte demais, rápido demais. A música avançava. Ela não tocava para provar nada. Isso era o que mais destruía todos eles. Ela tocava como quem pertence. Os dedos dela se moviam com autoridade silenciosa. Não havia pressa. Não havia esforço visível. Cada nota era colocada com intenção, como se ela estivesse conversando diretamente com o instrumento. E o instrumento obedecia. Eduardo sentiu uma tontura súbita. Precisou se sentar. A cadeira pareceu instável sob seu peso. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, mas o ar parecia curto, insuficiente. 5 milhões. Ele sussurrou, sentindo a frase atravessar a mente como uma lâmina. 5 milhões. O orgulho dele, inflado minutos antes, agora murchava dolorosamente. A imagem que ele tinha de si mesmo, o homem poderoso, o doador espirituoso, o centro das atenções, se despedaçava a cada acorde. A mulher de vestido dourado começou a suar sob as luzes. O brilho do salão já não parecia glamour, parecia exposição. Ela ajeitou o cabelo várias vezes, um gesto nervoso, repetitivo. O olhar dela evitava Eduardo agora, como se o contato visual pudesse contaminá-la. A gente não sabia, murmurou para ninguém em especial, mas sabiam o suficiente para julgar. Um dos empresários presentes sentiu o rosto arder de vergonha tardia. Ele lembrava exatamente da frase que dissera: "Isso atrasa quem realmente importa." Agora, o peso da própria voz parecia esmagá-lo por dentro. Ele cruzou os braços, tentando se encolher, mas era inútil. Estava visível demais. A música cresceu, não em volume, em presença. Alguns convidados começaram a tremer levemente.
Não de emoção estética, mas de medo social. O medo de estar do lado errado da história. O medo de ser associado à humilhação que agora se revelava injustificável. Eduardo levou a mão ao rosto. Os dedos tremiam. Ele sentiu um gosto metálico na boca. A saliva ficou espessa. Eu estava brincando, murmurou, como se alguém fosse ouvir, como se isso pudesse salvá-lo. Henrique observava tudo em silêncio. A expressão dele era serena, quase impiedosa na calma. Ele não precisava dizer nada. A inversão de poder acontecia diante de todos, no corpo de cada um. A música alcançou um trecho mais intenso, não agressivo, intenso. Os graves ecoaram pelo salão, vibrando no peito dos presentes. Eduardo sentiu o impacto físico. O coração deu um salto descompassado. A testa dele ficou fria e úmida. Ele puxou o lenço do bolso e enxugou o rosto, mas o suor não parava. Isso vai acabar comigo, pensou pela primeira vez, com clareza. O segurança que antes tocara o braço dela, agora mantinha as mãos rigidamente atrás do corpo, postura de submissão involuntária. A garganta dele subia e descia num engolir nervoso. Os olhos estavam baixos, fixos no chão. A mulher de vestido dourado sentiu as pernas ficarem fracas. Precisou se apoiar na mesa. O sorriso nunca mais voltou. O rosto dela estava pálido, os lábios quase sem cor. A última sequência de notas começou. O salão inteiro parecia suspenso. Ela finalizou com um acorde longo, firme, absoluto. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, ensurdecedor. Ninguém se mexeu. Eduardo sentiu o coração bater nas orelhas. O mundo parecia distante. O corpo dele estava mole, derrotado antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ela tirou as mãos do piano e se levantou devagar. Não olhou para Eduardo. Olhou para Henrique. Henrique a sentiu uma única vez. E então deu um passo à frente. Agora, disse ele quebrando o silêncio, nós vamos conversar sobre responsabilidade. Eduardo sentiu o estômago despencar. E soube naquele instante que a música tinha sido apenas o começo. O silêncio ainda pairava pesado quando Henrique deu mais um passo à frente. O som seco do sapato dele no chão ecoou mais alto do que qualquer aplauso poderia ter sido. Era o som de alguém que não pedia permissão. Eduardo levantou os olhos devagar. O rosto estava abatido, suado, a pele branca agora quase acinzentada. Ele tentou dizer algo, mas a boca abriu e fechou sem som. A língua parecia pesada demais. Antes que alguém pense em aplaudir, disse Henrique com a voz firme, precisamos tratar do que realmente aconteceu aqui. Alguns convidados se remexeram, desconfortáveis. Outros evitaram contato visual, como se o chão fosse repentinamente interessante demais. Henrique virou-se primeiro para Ricardo. Você é o organizador do evento, afirmou. Confirma. Ricardo assentiu nervoso. O nó da gravata parecia apertar mais a cada segundo. Então confirme também, continuou Henrique, que essa professora estava contratada para coordenar a apresentação musical desta noite. Ricardo engoliu em seco. Sim, estava, respondeu, quase num sussurro. Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estavam vermelhos, marejados não de arrependimento, mas de medo. Então temos aqui, disse Henrique, uma profissional impedida de trabalhar, exposta ao ridículo e retirada à força de um evento que ela tinha todo o direito de estar. Ele virou o rosto lentamente para os seguranças. E temos também uma abordagem que ultrapassou qualquer limite razoável. Os seguranças ficaram rígidos. Um deles sentiu o suor escorrer pelas costas. O outro baixou a cabeça, o maxilar travado. Eu só cumpri ordens, começou um deles, mas a frase morreu no ar. Ordens não apagam responsabilidade, respondeu Henrique sem elevar o tom. Eduardo tentou recuperar o controle. Henrique, vamos conversar com calma, disse ele, a voz falhando.
Foi um mal-entendido. Ninguém aqui teve má intenção. Henrique o encarou. O olhar foi direto, cirúrgico. O senhor chamou humilhação pública de brincadeira, disse. Chamou exclusão de entretenimento. Isso não é mal-entendido. É escolha. Eduardo empalideceu ainda mais. As mãos começaram a tremer de novo. But eu faço doações enormes, tentou argumentar. Esse evento precisa de gente como eu. Henrique não hesitou. Não precisa de gente que compra respeito, respondeu. Precisa de gente que entende o valor dele. Ele respirou fundo e então anunciou. A partir de agora, o senhor está formalmente excluído do Conselho de Doadores da Fundação. Seu nome não será associado a este evento nem a nenhum projeto futuro. O impacto foi imediato. Eduardo sentiu o chão desaparecer. As pernas fraquejaram. Ele se apoiou na cadeira, respirando com dificuldade. Você não pode, murmurou. Eu tenho contratos que serão revistos, completou Henrique, pelo departamento jurídico. Amanhã. A palavra jurídico ecoou como um trovão. A mulher de vestido dourado levou a mão ao peito. O rosto dela estava rígido, quase sem expressão. Ela percebeu, tarde demais, que estar ao lado dele agora era um risco. Henrique continuou. Quanto à organização do evento, disse olhando para Ricardo, haverá uma auditoria completa, procedimentos, contratações, treinamentos, especialmente sobre abordagem, diversidade e respeito. Ricardo assentiu repetidamente, o rosto pálido. Sim, claro, tudo o que for necessário. Henrique então se virou para ela. A professora de piano estava em pé ao lado do instrumento, as mãos relaxadas, o rosto sereno. O coração ainda batia forte, mas agora havia algo novo ali. Alívio. A senhora não pediu vingança, disse Henrique. Não levantou a voz, não tentou humilhar ninguém de volta. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu só quis fazer meu trabalho, respondeu. E ser tratada como gente. As palavras simples atravessaram o salão com mais força do que qualquer discurso. Henrique assentiu. E é exatamente isso que vai acontecer, disse. O investimento será formalizado amanhã. O projeto que a senhora lidera terá sede própria, instrumentos novos e bolsas para os alunos. Alguns convidados baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos, envergonhados. Eduardo já não conseguia sustentar o corpo ereto. Estava derrotado. Não por gritos, não por ataques, mas pela exposição nua do que ele sempre foi ali. Ela olhou para ele apenas uma vez. Não havia raiva no olhar, nem prazer, apenas distância. E essa foi a maior punição. Henrique respirou fundo novamente. Esta noite não termina em música, disse. Termina em reflexão. O salão permaneceu em silêncio, e enquanto os olhares se desviavam e os corpos ainda tentavam se recompor, algo ficava claro. A justiça tinha sido feita, não para esmagar, mas para corrigir. Agora restava aprender a lição. O salão já não era o mesmo. Os lustres continuavam brilhando, as mesas ainda estavam postas, mas algo invisível tinha mudado para sempre. Não era o ambiente, eram as pessoas. Ou pelo menos, a forma como agora eram obrigadas a se enxergar. A professora de piano caminhou até a saída sem pressa. A bolsa velha ainda pendia do ombro, o vestido simples ainda cobria seu corpo, mas nada daquilo parecia pequeno agora. Cada passo era firme, cada respiração mais leve. Ela sentia o cansaço chegar, sim. O corpo finalmente cobrava o peso emocional da noite, mas junto vinha uma paz silenciosa, rara, profunda. Não porque tinha vencido alguém, mas porque não tinha se perdido de si mesma em nenhum momento. Lá dentro, Eduardo permanecia sentado, imóvel. O terno caro agora parecia grande demais para um homem tão encolhido. Ele evitava olhares, evitava pensamentos. Pela primeira vez, sentia algo que dinheiro nenhum tinha preparado.
a vergonha de ser visto como realmente era. A mulher de vestido dourado passou por ele sem dizer nada. Não havia mais risos nem cumplicidade, só distância. Aquela que aparece quando o poder muda de lado e as máscaras caem. Os seguranças voltaram aos seus postos, rígidos, silenciosos. Cada um carregava o peso de um aprendizado que não vinha de treinamento, mas de consciência. Sabiam que aquela noite os acompanharia por muito tempo. Do lado de fora, o ar estava fresco. A professora parou por um instante antes de descer o último degrau. Olhou para o céu escuro da cidade, respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Pensou nas crianças, pensou nas aulas, pensou em quantas vezes quase desistiu, em quantas portas se fecharam antes daquela. Ela sabia. Aquela história não era só sobre um piano, nunca foi. Era sobre dignidade, sobre como o mundo insiste em medir valor por aparência, por pele, por roupa, por endereço, e sobre como, mesmo assim, existem pessoas que carregam dentro de si algo que não pode ser comprado, roubado ou humilhado, o próprio valor. Ela não precisou gritar, não precisou revidar, não precisou se transformar em algo que não era. Ela apenas permaneceu, e isso foi o suficiente para mudar tudo, porque o verdadeiro respeito não nasce do medo. A verdadeira justiça não nasce da vingança, e o verdadeiro poder não está em quem humilha, mas em quem nunca deixa de ser humano, mesmo quando tentam tirar isso dele. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já viu alguém ser julgado só pela aparência? Quantas vezes ficou em silêncio? Se essa história te fez refletir sobre dignidade, respeito e preconceito, deixa seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Comenta aqui embaixo. Você já presenciou ou viveu algo parecido? E se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova fábula moderna, lembrando que caráter vale mais do que status.